6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Essas 6 práticas comportamentais, quando transformadas em hábitos diários, trarão mudanças na sua vida, de modo que as pessoas ao seu redor perceberão que uma nova pessoa surgiu. Você verá novas oportunidades e possibilidades batendo à sua porta. Coisas muito boas acontecerão. Então, perceba que a mágica da autorresponsabilidade chegou até você. Número 1. Se é para criticar, cale-se. No dicionário da língua portuguesa, criticar significa examinar com critério, notando a perfeição ou os defeitos, mas significa também falar mal ou censurar algo ou alguém. Por favor, não me venha dizer que as suas críticas são construtivas e que o objetivo real é ajudar o outro. Eu nunca vi em toda a minha vida alguém criticando o outro pensando sinceramente em ajudar. Como você se sente quando alguém te olha e, com um tom de quem sabe mais do que você sobre o assunto, diz: "Olha, vou fazer uma crítica construtiva, mas é para o seu bem." Bastam essas 2 palavras, crítica e construtiva, serem pronunciadas que o semblante cai, o olhar baixa e a pessoa se prepara para a bordoada que está por vir. Se o foco e a intenção fossem de fato positivos, ela não faria uma crítica, ela se calaria ou daria uma ideia. Diria algo em que o foco fosse o acerto e não o erro. Algo que colocasse o ouvinte para cima, não para baixo. Se você é daqueles que adoram criticar e analisar tudo e continua achando a crítica um mal necessário, experimente, em vez de fazer a crítica, dar uma sugestão ou uma ideia. Você verá que os resultados obtidos serão muito maiores e as pessoas farão questão da sua companhia e orientação. Algo que não acontece com os que gostam de criticar. Lembre-se, é muito fácil criticar. É muito cômodo falar do cisco no olho dos outros. Porém, isso impede de vermos a trave nos nossos olhos. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Nosso subconsciente passa a se responsabilizar pelos acontecimentos e, de maneira mágica e inconsciente, as decisões e atitudes se tornam mais acertadas, proativas, maduras e, finalmente, mais produtivas. Lei número 2. Se é para reclamar, dê sugestão. A definição da palavra reclamar é muito clara e não dá margem para outra interpretação. Reclamar é exigir para si, reivindicar e, em outra abordagem, significa também queixar-se, protestar e lamuriar. Infelizmente, existem pessoas pautando suas vidas em reclamações e cobranças desenfreadas, criando para si uma existência pobre e carente. Na Bíblia, há diversos relatos do poder das palavras proferidas, e muitos cristãos continuam com uma total imprudência verbal, usando palavras de reclamação e lamúria como uma faca sem pegadura, que quando mais tentam usar, mais se ferem. Em Coríntios, diz que não se lamentem e lamuriem como fazem alguns, pois estes foram destruídos pelas mãos do anjo destruidor. A única coisa real que se consegue com a reclamação e a lamentação é provar a incapacidade do outro, deixando claro que quem reclama é, na teoria, superior ou mais capaz. Outra, dentre centenas de passagens bíblicas que falam sobre o perigo de se proferir palavras contaminadoras, está em Efésios, que diz assim: "Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, contaminadora, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem." Veja bem, esta passagem diz para falarmos apenas palavras que edifiquem, conforme a necessidade de quem ouve, e não para satisfazer o ego de quem fala.
De certo, a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade. É se eximir dos acontecimentos, é olhar o que acontece consigo e ao seu redor como se não tivesse nenhum poder ou influência. É tirar o foco das coisas erradas e indesejadas de si e colocar nos outros ou nas circunstâncias. É se fartar na reclamação, eximindo-se de agir. É sentar e observar o circo pegar fogo, em vez de concentrar esforços na solução. Ou agimos com o interesse na solução, ou reclamamos e colocamos nossa força e poder no problema. Os vitoriosos não perdem tempo reclamando e focando o problema. Eles focam a solução e as possibilidades. Isto não quer dizer que pessoas equilibradas e autorresponsáveis não confrontam os outros com a verdade. Não impede que olhem nos olhos de seu filho e, sem reclamar, digam o que esperam dele, e que esse caminho não será de felicidade. Não reclamar não significa se calar diante de um erro ou mau desempenho e fingir que não viu. É fundamental para o sucesso das leis que você possa confrontar os outros com a verdade, dizer-lhes suas expectativas e o que de fato ela realizou, falando muito mais de fatos e dados do que de sentimentos. Muitas pessoas usam a reclamação como uma forma de chamar atenção. Já as pessoas plenas, realizadas e realizadoras optam por olhar e se deter prioritariamente aos pontos fortes, pois sabem que palavras são sementes adubadas e quando nos detemos mais nos problemas e erros, são essas sementes que vão florescer, mas quando nos detemos nas soluções e possibilidades, são estas que florescerão. E muitas vezes as possibilidades florescem a ponto de os problemas se tornarem irrelevantes. Porém, como tudo na vida, a qualidade das palavras proferidas é uma opção. Se serão palavras de crítica e cobrança ou se serão elogios, exerça o livre-arbítrio e fale bem, com prudência. Lei número 3. Se é para buscar culpados, busque a solução. Como a crítica, a busca pelos culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar pelo mundo em que se vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e também pelos resultados obtidos. É muito fácil olharmos para os erros dos outros, porém é difícil percebermos os nossos. Em nível neural, isso é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o resultado insatisfatório obtido foi por culpa dos outros, cria o seguinte diálogo interno. Ora, por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo foi culpa do outro? Dessa maneira, a pessoa continua a repetir os mesmos erros, sem aprender com eles. Afinal, se são os outros os responsáveis por tudo isso estar assim, por que eu deveria mudar? Os outros que mudem. Por que mudar se os políticos que são corruptos? Por que mudar se o meu professor que é ruim? Por que mudar se o problema é minha esposa que é crítica e reclama de tudo? Por que mudar se o problema é o comportamento do meu marido? Por que mudar se o problema é a minha equipe que é desmotivada e não corre atrás das vendas? Por que mudar se o juiz é corrupto e meu time sempre perde? Enquanto você não abolir essas justificativas intelectuais, nada vai mudar. Tenho visto muitos vendedores chegarem de uma venda, ou melhor, de uma tentativa de venda, reclamando, criticando e culpando o cliente por não conseguirem vender e por as vendas estarem baixas. Afinal, os clientes só querem descontos impossíveis, prazos enormes, etc. E se são clientes culpados, por que o vendedor deveria mudar? Por que deveria usar novas técnicas? Fisiologia corporal, inflexão vocal,
Por que me capacitar mais, fazer novos treinamentos, se o problema e a culpa pelos meus fracassos estão nos outros? Não busque culpados, busque solução e aliados, parceiros de uma aprendizagem eterna. Lei número 4. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Muitos possuem o terrível hábito de se fazerem de vítima, seja criticando e reclamando ou colocando-se em uma situação de inferioridade e sofrimento. Porque tantas pessoas se fazem de vítima e praticam a autocomiseração? Existem várias explicações e motivos. Um deles é o seguinte: crianças precisam se sentir amadas e importantes, porém, por incapacidade afetiva ou por falta de tempo dos pais, elas não obtiveram esse alimento emocional. Um dia, uma dessas crianças adoeceu e quando os pais perceberam que era uma doença um pouco mais grave, voltaram-se por completo para elas, com carinho, atenção, cuidado, o que, na compreensão infantil, era justamente o amor que ela tanto almejava. Passaram-se dias, ela ficou saudável e, mais uma vez, as coisas voltaram ao normal. Os pais já não tinham mais aquele cuidado com ela, aquela atenção, aquele carinho, e ela já não percebia mais o amor deles. E, como é normal na primeira infância, mais uma doença surgiu e todas as atenções voltaram-se para a criança. Carinho, atenção, cuidado, gostos e vontades. Mais uma vez a criança sentiu a plenitude de ser amada e importante. A repetição desse ciclo deixou um aprendizado inconsciente na criança. Quando sofro, fico doente, debilitada, passo a ser amada e querida, mas quando estou boa e sã, ninguém liga para mim. Então, muitos de nós crescemos, ficamos adultos, racionais, porém, aquela criança continua lá dentro, querendo atenção e carinho, querendo se sentir importante e amada. E, para conquistar o amor, o carinho, já foi aprendido na infância. Basta sofrer ou mostrar que está sofrendo. Nessa lógica, as pessoas prestarão mais atenção, cuidarão e darão mais carinho. E isso costuma até ser verdade, porém por um curto espaço de tempo. Dessa forma, esse adulto carente e infantilizado sairá em busca de se sabotar e levar a sua existência ao declínio. Mostrará a quem lhe der ouvidos que está sofrendo, que está em crise, que sua vida é muito difícil. Relatará coisas como muito complicadas, as contas atrasadas, muito sofrimento, abandono e assim por diante. Se você, de fato, quer chamar atenção, ser querido, amado e admirado, viva como um vencedor, haja como um vencedor, fale como um vencedor. Que da sua boca saiam palavras de vida e construção. Ninguém consegue atenção e carinho por um longo período falando de sofrimento e angústias, a não ser que a outra pessoa também seja acometida do mesmo mal, a auto-vitimização. Aí serão duas pessoas debilitadas emocionalmente, servindo de muleta uma para outra. Lei número 5. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. O erro é parte integrante do processo de aprendizagem. Se não houver o erro, não há o aprendizado. Muitas pessoas, já debilitadas emocionalmente e acostumadas a serem criticadas e até mesmo humilhadas, ao errar foram inconscientemente programadas para negar e fugir de seus erros, evitando, tanto quanto possível, reconhecê-los e assim evitando se sentir mais uma vez diminuídas e invalidadas. Para nos livrarmos desse terrível hábito, é necessário adquirirmos uma nova crença, a de que não existem erros, apenas resultados. Quem tem sucesso traz esse pressuposto da programação neurolinguística, arraigado em suas vidas, em suas atitudes.
Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam de fato que tudo de ruim que lhes acontece não são erros, muito menos fracassos. São efeitos, são resultados. E para não colher os mesmos resultados, basta fazer diferente na próxima vez. Einstein dizia: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Todos alcançam algum tipo de resultado. Se estou gordo, não preciso entender como frustrante ou fracasso. Posso entender como resultado da minha maneira de viver e de me alimentar. Se quero outro resultado, basta mudar, encontrar outra maneira de me ver, viver e me alimentar. Se as vendas este mês foram insatisfatórias, isso não precisa ser encarado como uma derrota, pois, se assim for, você ficará debilitado, desmotivado e provavelmente será ainda pior no mês seguinte. Você pode encarar os resultados fracos como um aprendizado, uma maneira de como não agir em relação às vendas. Se você não prospectou, mude e prospecte novos clientes. Se não usou técnicas de vendas, use-as. Se sua fisiologia corporal não foi tão atraente, eleve os ombros, coloque um belo sorriso no rosto. Enfim, aprenda com tudo e com todos. Mude a si mesmo na busca de novos e melhores resultados. Lei número 6. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e comportamentos. Quando alguém nos ofende, a reação normal na maioria é se magoar e entender a ofensa como algo pessoal e direto. Quando alguém nos fecha no trânsito, o mais comum é xingar, reclamar e até mandar sinais agressivos e obscenos, entendendo aquilo como algo proposital e pessoal, algo que o suposto barbeiro fez diretamente contra nós. Essa maneira de levar a vida é muito pesada e nada produtiva. É como dar força e poder para alguém que não deveria ter força nem poder sobre sua vida. É deixar um desconhecido mandar nos seus sentimentos e emoções. A autorresponsável não julga o outro. A pessoa autorresponsável, ela cuida das suas atitudes. Seu diálogo interno é mais ou menos assim. Que barbeiragem aquela pessoa fez? Podia até causar um acidente. Já alguém com um nível baixo de autorresponsabilidade diria, aliás, gritaria: ei, seu irresponsável, está querendo me matar, seu cretino, imbecil, comprou a carteira onde? E dali sairia irritado, zangado, tendo as próximas horas influenciadas negativamente por aquele que cometeu uma barbeiragem. Se agredir com palavras funcionasse, não teríamos mais barbeiros no trânsito. Em vez de julgar e condenar as pessoas ao seu redor, tente julgar e compreender as atitudes delas. E assim, compreender que aqueles que cometem barbeiragem podem, talvez, ser indivíduos maravilhosos, que aqueles que nos magoam podem um dia ser nossos melhores aliados, que aqueles que não são tão verdadeiros conosco podem no futuro ser nossos protetores. E se cada um de nós, em vez de procurar erros e falhas nos outros, procurasse em si, o mundo poderia ser muito melhor, com menos barbeiros, com menos ofensa e com mais verdade. Como diz nas Sagradas Escrituras, com a mesma moeda que julgas, serás julgado. Ou ainda, conforme outra passagem, só Deus pode julgar os vivos e os mortos. A nós compete julgar as atitudes e ações, e de preferência, começando por julgar as nossas próprias. Gratidão, queridos, por estarem aqui no canal. Lembrem-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que possamos chegar ainda mais longe, com mais expansão e mais consciência. Gratidão e até o próximo áudio. Bye, bye!